financeiro é a única área, é a única, que vai poder blindar o seu caixa. O que é blindar o seu caixa? O dinheiro entra no caixa e não sai. Porque a gente tem mania, como empresário, de quando o caixa está melhorando, o que é que a gente faz? Adivinha? A gente compra uma máquina nova, a gente faz uma viagem, compra um carro novo, compra um terreno para construir uma empresa, muda de lugar e faz coisas que não blindam o caixa. Então, você só vai ter dinheiro no caixa se você blindar. Mas o financeiro, então, o que ele vai fazer é controlar o dinheiro para que ele não entre, mesmo você dando lucro, e depois desapareça. Começa agora o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. Olá, empresário e empresária. Esse é o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. E aqui que você aprende a tornar o seu negócio mais lucrativo e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou a Laís Rosa e estou aqui com o Tederaldo Júnior. E o nosso tema de hoje é: por que sua empresa nunca tem dinheiro em caixa? A alavanca financeira. Antes de iniciar, vou pedir para você: curta, comente e compartilhe esse conteúdo. E caso não seja inscrito, se inscreva neste canal. Vamos começar, Tederaldo? Bora lá. A primeira pergunta para ele. Se você tivesse de escolher uma alavanca para começar a implantar na empresa dos seus alunos, qual seria? Bom, essa é uma pergunta que eu preciso responder com cuidado, né? Porque eu tenho a minha preferência e ela é o tema de hoje, né? Que é a alavanca financeira, porque ela é uma alavanca muito estrutural. Mas para eu lhe responder, para responder a sua pergunta assim diretamente, vai depender, Laís, daquilo que é mais prioritário para o empresário naquele momento. Então, ao mesmo tempo que eu detecto claramente que a alavanca financeira ela está, digamos assim, é uma necessidade quase em 100% das empresas, mesmo naquelas mais estruturadas, também eu preciso estar atento para não colocar ela na frente, quando pode ser que existam outras que são mais prioritárias para aquele aluno especificamente. Quando a gente faz uma mentoria, né, um processo de mentoria, a gente precisa ter todo o cuidado de ver ali onde é que o empresário precisa alavancar mais o negócio, né, falando em alavanca, entendeu? Não sei se respondi sua pergunta, mas é isso. Então, você quer me dizer que isso significa que algumas alavancas são mais importantes do que outras? Diria que algumas alavancas, elas têm um impacto, algumas alavancas, elas têm três características que podem tornar elas mais relevantes. E dessas três eu vou escolher duas, que são as seguintes. Algumas alavancas, elas têm um efeito muito rápido no caixa. Ou seja, elas são candidatas a uma alavanca para a gente tratar e até começar por ela. Porque já que ela tem um impacto imediato no caixa, o que é que vai acontecer? Você melhora o caixa da sua empresa e você ganha força, força financeira para continuar o processo de mentoria, de crescimento do seu negócio, né? Então, essa é uma característica importante que a alavanca tem. Você pega preço, mexeu no preço, ele vai afetar o seu caixa amanhã, porque o lucro aumenta e o caixa também, como reflexo do lucro, melhora também amanhã. Custo, quando você reduz custo, é outra alavanca que existe também, o efeito ele é imediato. Então, essa característica é muito importante, né? E tem outra característica que é parecida com essa, Laís, mas é ligeiramente diferente. Um é ser rápida e o outro é afetar diretamente o caixa. Então, o preço é rápido e afeta diretamente o caixa. Mas eu posso ter uma alavanca que é rápida também. Por exemplo, vendas. Eu vou vender muito, eu posso fazer isso rapidamente, se eu acertar ali o meu cliente-alvo, mas não necessariamente é que ele vai afetar o caixa. Por quê? Que é estranho o que eu estou falando, né? Porque se você eu vender e não for uma venda lucrativa, ele não vai afetar o caixa. Aliás, ele vai tirar dinheiro do caixa, em vez de afetar ele diretamente. Vai afetar, né? Mas vai afetar negativamente. Então, se eu escolher as alavancas que têm essas duas características, são mais rápidas, têm feito mais rápido e vão mexer diretamente no caixa, eu diria que elas são mais prioritárias. É lógico a gente pensar assim, mas volta à nossa lição, Laís, que a gente não pode perder de vista, vai depender ali da empresa, né? Da nossa intervenção ali com o empresário. Esse ponto que você colocou é exatamente o que eu vivenciei e eu acredito que é a realidade de muitos empresários.
Você vende, mas você vende com prejuízo. Então, não adianta você vender mais. Eu tinha um produto, carro-chefe, que estava ali sempre vendendo. Quando eu fui analisar, o produto estava com prejuízo e só aumentava a minha dívida do cheque especial. É exatamente o que você falou. Eu me vi nessa situação de tempos atrás. Continuando. Como empresário, ele pode saber por onde começar as alavancas numa empresa. Bom, é muito difícil ele fazer isso sozinho. Quer dizer, ele vai sentir onde é que está doendo mais. Às vezes eu sento com o empresário voltando, né? Da nossa mentoria guiada. E para quem não sabe, mentoria guiada é um processo que a gente conduz, é um serviço aqui, é um dos nossos principais serviços aqui na nossa empresa, na MG 365. E aqui a gente conduz um processo com o cliente que é a implantação das 10 alavancas. A primeira coisa que a gente tem que fazer numa mentoria guiada, junto com o dono do negócio, é entender ali quais são as alavancas de maior prioridade. E aí, muitas vezes, o empresário tem uma visão que é diferente da minha visão. E aí eu vou precisar entender mais sobre a empresa dele para ver se ele está certo ou não. E vou colocar a minha perspectiva na mesa. Então, nem sempre essas coisas coincidem. E é por isso que, respondendo a sua pergunta, às vezes a gente não é capaz, nós que temos um negócio, você que está me ouvindo, às vezes, mesmo você tendo muita experiência, você não é capaz de enxergar ali dentro da empresa os problemas que você está vivenciando. Volto ao exemplo que você acabou de falar, Laís. Você passou pelo método, né? É formada no método, passou pelo método completo, e você também não conseguia ver uma coisa tão simples, vamos colocar assim, que é vender um produto que você apostava nele, mas que ele não dava, aliás, não dava nem lucro, ele dava prejuízo. Então, é isso que a gente precisa medir, e claro, eu sempre vou procurar trazer algumas alavancas, se couber, né, naquela empresa, que vão gerar resultado mais rápido. Porque isso anima o empresário. Ele vê dinheiro, ele vê que aquela abordagem que a gente faz, que nós chamamos de intervenção, ela funciona, porque muitas vezes ele fica descrente, né? E será que essa mentoria funciona propriamente dita? E aí, quando a gente começa a produzir resultado o mais rápido possível, você melhora o caixa da empresa, melhora o lucro e melhora o ânimo do empresário para dizer, vamos colocar isso para valer, sabe? Então, é isso. Então, você pode dizer que essa alavanca financeira, ela seria uma alavanca estratégica para a empresa? É engraçado, porque ela não é uma alavanca estratégica, é uma alavanca mais operacional, porque o financeiro nada mais é do que você operar uma parte da empresa, que é você tratar os dados. E aí você pode dizer assim, mas espera aí, os dados que eu vou tratar, as informações, as planilhas, as visões que eu vou construir financeira, isso não é estratégico? Isso passa a ser estratégico quando você entrega essas informações, vamos dizer, para o dono da empresa ou para os gestores, pensando numa empresa maior, e aí eles conduzem um processo de análise dessas informações. Ou seja, não está dentro do financeiro, está dentro de um processo de gestão do negócio, como se eu saísse do financeiro, que tem essa função de operar os dados, né, financeiros, e entregasse isso para uma análise financeira. Então, ele é mais operacional do que estratégico. Porém, em alguns negócios, o financeiro é muito estratégico. Por exemplo, um banco. Um banco vende dinheiro. E para um banco, uma corretora, é extremamente estratégico. E para alguns negócios, mesmo não sendo um negócio financeiro, pode ser também estratégico, dependendo ali do modelo do negócio. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode dizer assim, ó, eu vou primeiro definir aqui os produtos que são, antes de pensar no produto, imagine que você está abrindo uma empresa, né? E você tem algumas inclinações para vender para um determinado mercado. Mas imagine que antes disso você vai dizer assim, eu vou fazer algumas análises financeiras do mercado, vou estar aberto a atuar em qualquer mercado. Isso é menos provável, mas só para a gente viajar um pouco aqui. E eu vou analisar o mercado do ponto de vista estratégico, olhando para os dados financeiros dele, e vou montar um modelo de negócio com base no financeiro que é estratégico. É meio confuso o que eu estou falando. Isso acontece muito em empresas de serviço, né? Que tem uma complexidade maior. Mas, fora isso, para o nosso dia a dia, para a maioria dos alunos que a gente atende, Laís, é operacional.
Lembrando que o fato de ser operacional estratégico não significa que um tem mais impacto do que o outro, tá? A gente explicou isso no podcast anterior. O estratégico é porque ele está numa camada acima e que você faz lá, ele mexe na empresa toda. O operacional, muitas vezes, ele é mais localizado, né? O ciclo de produção do negócio está localizado na produção, é mais ali naquele ponto. Mas os dois têm um impacto muito grande. Com certeza. Federaldo, conte para nós, qual é a sua vivência com as alavancas financeiras nas suas empresas? E fala aí, como que os desafios que você enfrentou nessa jornada como empresário, tudo dessa questão da alavanca financeira, focando no financeiro, conte para nós. Veja, Laís, eu preciso contar aí, vamos dizer, três fases da minha vida como profissional. Primeiro, quando eu fui executivo durante muitos anos, mais de 20 anos, numa grande empresa de tecnologia, 25 anos aproximadamente, só nessa empresa. Daí onde vem minha vivência toda com lucro, com lucratividade, porque é um dos principais executivos e a gente, como executivo, precisa dominar bem a área financeira. Depois, a minha primeira empresa, uma empresa de tecnologia, e a segunda empresa, que é essa, a MG, né, 365, onde a gente ensina para empresário. Então, eu já percebia nessa grande empresa de tecnologia, veja que coisa estranha, interessante e estranha ao mesmo tempo, que as pessoas não davam a prioridade ao financeiro. Vou dizer assim, que a gente está falando de uma grande empresa. Uma grande empresa tem que dar prioridade ao financeiro. Então, tinha lá alguém, um dos diretores da empresa, um dos sócios, que cuidava do financeiro. Mas claramente eu percebia que as outras áreas elas eram mais valorizadas. A área de desenvolvimento, os diretores de marketing, os diretores de inovação, eles eram muito mais valorizados, atendimento a cliente, do que a área financeira. A área financeira, eu vou usar esse termo, era como uma área meio marginal, ficava lá no canto, uma área chata, sabe? Que só fazia cortar as verbas que a gente precisava para o dia a dia. Então, o que eu percebia era o seguinte: tinha lá um executivo muito bom do financeiro, mas os executivos como eu me incluo, não tinham um conhecimento muito grande financeiro. E o que que acontecia na prática? Eu tinha planos de crescimento da minha unidade, eu queria vender, eu queria crescer, mas quando eu olhava para o orçamento da minha área, estava sempre negativo. Aí eu ficava me perguntando assim, mas o que que eu estou fazendo de errado? Né? Porque eu trabalho tanto, vê o seu caso aí, né? Eu trabalho tanto, eu dou tanto duro, eu sou uma pessoa tão, é, digamos assim, valorizada aqui dentro da empresa, mas quando eu tento fazer alguma movimentação maior, não tenho dinheiro, o meu caixa não está bom, sabe? E por aí vai. Então, eu digo que tem alguma coisa errada. Então, naquele momento, eu resolvi me aprofundar na área financeira. Uma decisão minha. Eu lembro que eu comprei, eu fiz dois movimentos naquela época, Laís. Eu comprei um livro dessa grossura, não lembro nem o nome, mas era um livro grosso, que assustava até quem me via com aquele livro. E eu, sabe, eu mergulhei naquele livro, descasquei ele para me preparar como uma pessoa de finanças. Veja, foi uma visão que eu tive naquela ocasião. E aí, uma pessoa que já trabalhava comigo no financeiro, que ficou comigo também por quase 20 anos, mais de 20 anos, porque quando eu abri a minha primeira empresa, ela foi para lá também. Eu obriguei ela, vou usar esse termo, viu? Obriguei porque ela não queria, porque isso não era valorizado, a fazer uma pós-graduação em gestão financeira. Roberta, é o nome dela. Ela não queria de jeito nenhum. Eu disse: você vai fazer, você trabalha. E ela fez uma pós-graduação e voltou muito melhor. Então, ali foi uma semente da minha formação, de eu perceber o quanto era gestão financeira importante, lá quando eu era executivo. E aí eu vou encurtar a história. Quando eu abri a minha primeira empresa, e quem sabe da minha história já me ouviu falar isso algumas vezes, 6 anos depois de eu ter aberto a minha primeira empresa, eu tive uma crise financeira muito séria, de vendas. Eu vendi para um mercado que não era, além de não ser muito lucrativo, ele era um mercado que tinha um descasamento muito grande de finanças e por aí vai. E eu quase quebrei naquela ocasião. Eu devi muito, cheguei a dever muito dinheiro. E eu só não quebrei. Adivinha por quê? Porque eu tinha base de gestão financeira, que eu tinha construído essa base. A minha forma de sair daquele momento, da crise, não foi vendendo mais, não foi, foi vendendo menos e fazendo uma reengenharia financeira, negociando com o banco, fornecedores, caixa e tudo mais para que eu saísse daquela crise. Então,
De lá para cá, né, e agora mais do que nunca, né, porque agora a gente ensina isso para os nossos alunos, e eu vejo que o financeiro é um pilar, sim, que ele é ou estruturante, ou ele vai, sabe, esmagar a sua empresa. Então, eu estou encurtando aqui, né? Hoje eu tenho um cuidado assim com o financeiro, apesar de que nessa empresa, essa segunda empresa, né, que eu estou, o financeiro é 10 vezes mais simples do que quando eu era executivo do que quando eu tive minha primeira empresa. É muito mais simples que a gente tem hoje. Mesmo assim, eu estou no pé disso o tempo todo. O financeiro, ele muitas vezes é chato. Acho que você usou a palavra correta. Você olhar, analisar, e ainda mais quando você é empresário, como eu comecei sozinha, você só quer saber de vender. Mesmo, né, colhendo a consequência depois de fazer uma venda com prejuízo. Mas exatamente por não olhar, achar chato, achar que vai tomar muito tempo, que é difícil aquela análise. E depois a gente aprendeu, né, que não é, né? Mas exatamente isso. Acredito que quem está escutando isso aqui agora deve estar pensando, é chato sim, mas não, não é. Principalmente quando a gente tem resultados positivos. Retomando naquele produto que eu super vendia, quando eu coloquei a análise dele na planilha de lucratividade, que o método proporciona isso para gente, eu olhei, eu fiquei abismada, assustada. Eu falei, eu não acredito que eu estou vendendo tudo isso no prejuízo. E uma simples análise financeira, uma simples informação financeira que foi colocada ali na planilha, sem, né, muitas fórmulas, é só de olhar ali na planilha eu consegui ver o tamanho do prejuízo. Eu vendia um item com mais ou menos, agora de cabeça eu não vou lembrar exatamente, mas era questão de, esse item eu vendia ele com quase R$ 2 de prejuízo. Isso foi um dos motivos, né, por ter entrado no cheque especial. Eu não ia ter dinheiro nunca. Ô, Tederaldo, por que a alavanca financeira ela é tão importante? Qual o impacto dela direto na lucratividade do negócio? Bom, para responder essa pergunta, eu gosto de dizer o seguinte: imagine que eu uso esse exemplo também com muita frequência. Imagine que você está dirigindo um carro, né? Vou perguntar para você, Laís. E aí, Laís, você dirige bem? Sim, acho que sim. E a Bel, dirige bem? Sim, muito bem. Legal, depois você faz essa pergunta para ele também. Imagine que você está dirigindo um carro de noite, com o farol apagado, numa estrada esburacada. Eu vou repetir aqui para você que está me ouvindo aí ver essa figura. Você está dirigindo um carro, por melhor que você dirija, de noite, as luzes estão apagadas e você está numa estrada esburacada. Dá para dirigir um carro assim? Bom, a resposta é não. Ou não, né? Ou até a gente pode dizer, até tá, né? Se o cara for muito bom de volante, mas ele vai ter que ir bem devagar, porque qualquer coisa ele pode causar um acidente. Então, quando você não sabe se sua empresa está dando lucro ou não, e quem vai lhe dar essa visão é o financeiro. E quando você não sabe isso da maneira correta, porque não é o balanço que o seu contador entrega para você. Não estou dizendo que o balanço não é importante, é necessário. Mas o balanço é escritural. Ele está escrito o registro do que aconteceu naquele mês, mas não significa que o dinheiro entrou ou saiu da sua conta. Você precisa calcular a lucratividade considerando que o dinheiro entrou e saiu da sua conta para você saber se aquela lucratividade é capaz ou não de gerar dinheiro no caixa. Quando você não tem essa visão, Laís, como você não tinha, no seu caso, do produto, né? Você está dirigindo o carro no escuro, porque você não sabe se sua empresa está indo na direção do lucro ou se ela está indo na direção de um buraco. Quanto mais você vender, mais ela vai estar para um buraco. Então, a primeira grande vantagem do financeiro é abrir os seus olhos, primeira, dizer, ó, você está no caminho correto. Você precisa vender mais, você precisa tratar outras alavancas melhor. Ou, não, você está indo para o buraco. Se você não tratar isso, priorizar os clientes mais lucrativos, os produtos mais lucrativos, como nós falamos já na alavanca de foco, quem não viu, né? Vai lá e vê já, alavanca de foco. E então essa é a primeira grande benefício que ela traz para o caixa, porque né, se você não está dando esse lucro financeiro, não tem dinheiro no caixa, não vai chegar dinheiro no caixa.
por mais que você venda. E muitas vezes, por mais que o contador lhe mostre que o balanço está lindo, quantas vezes a gente não tem essa impressão? O contador diz assim: você teve lucro enorme esse mês. Aí você olha para ele e diz: que legal, cadê o dinheiro? Ah, não, mas não é assim. E aí não tem explicação. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, falando do caixa, é que ele é a fonte de controle do dinheiro que você tem na sua empresa. Quer dizer, o financeiro é a única área, é a única, que vai poder blindar o seu caixa. O que é blindar o seu caixa? Eu vou exagerar no que eu estou falando, mas é porque eu quero mexer com você, empresário e empresária que está me ouvindo. Blindar o dinheiro no caixa é o seguinte: o dinheiro entra no caixa e não sai. Mas como assim não sai, Tadeu? Eu preciso pagar as minhas contas. Pois é, você precisa, eu sei que você precisa pagar as suas contas. Vai buscar mais dinheiro, não, vai vender mais para pagar as suas contas. Você não já ganhou o seu dinheiro, já não tem lucro, já não está no caixa, deixa lá no caixa quieto. Porque a gente tem mania, como empresário, de quando o caixa está melhorando, o que é que a gente faz? Adivinha? A gente compra uma máquina nova, a gente faz uma viagem, compra um carro novo, compra um terreno para construir uma empresa, muda de lugar e faz coisas que não blindam o caixa. Então você só vai ter dinheiro no caixa se você blindar. Isso merece só um podcast, viu? Mas depois a gente pensa sobre isso. Mas o financeiro, então, o que ele vai fazer é controlar o dinheiro para que ele não entre, mesmo você dando lucro, e depois desapareça. Entende? É ele que vai separar as contas da pessoa física e jurídica, para você não sacar mais do negócio do que você deveria. A sua pergunta não é sobre como ter mais dinheiro no caixa. Olha, se eu saco mais do que deveria, eu vou ter menos, né? Por que que eu vou sacar mais do que deveria? Porque está tudo misturado, conta pessoa física e jurídica, né? Eu vou ter um fluxo de caixa para saber se eu vou precisar eventualmente de alguma ajuda externa para pagar minhas contas lá na frente, para não ser pego de surpresa. Então, o financeiro é realmente digamos, a ferramenta, né, mais importante que a gente tem para garantir que tem controle financeiro, o dinheiro não desaparece, e também para que você segure o dinheiro, entendeu? Segure o dinheiro. O que é que eu digo para o cara que está no financeiro? Que pode ser você, né? Empresa pequena, quem está no financeiro é o dono, né? Quem está no financeiro na minha empresa sou eu. Tem alguém que me ajuda ali? Tem, mas sou eu que bato o martelo, né? Você tem que dizer não para tudo. Qualquer pedido que alguém lhe faz para gastar dinheiro, se alguém lhe pedir para comprar uma caneta Bic, que não é baratinha a caneta Bic, sabe o que é que você diz para a pessoa? Não. Nessa hora você está vestido com a camisa do financeiro. Você vai dizer para ela assim: já acabou a sua caneta? Comprei um dia desse? Ah, já acabou. Você está gastando caneta muito rápido, né? Ou seja, o financeiro tem esse papel de ser chato mesmo, sabe? Só quem vivenciou sabe exatamente essa situação, de você trabalhar o mês inteiro, chega no final do mês, conta zerada, negativa, aí você pensa assim, né? Puxa vida, estou trabalhando de graça para o meu negócio. Eu só fui ter realmente essa visão no meu negócio quando eu comecei a fazer o controle financeiro. Falei, gente, o cartão de crédito desse mês que eu paguei com a conta da empresa só foram gastos meus pessoais. Ou seja, eu antecipei o meu salário. Mas chegava no final do mês, eu tinha essa sensação. Tanto que eu pensei em desistir. Falei assim: se é para trabalhar desse jeito, então eu vou trabalhar como carteira registrada, porque aqui eu não tenho dinheiro. Mas era a falta do controle financeiro e a mistura, né? Acredito que isso deve ser muito comum, essa mistura da pessoa física e jurídica, apesar de ser recomendado o contrário, né? E eu só fui, depois que eu separei a minha pessoa física da minha pessoa jurídica, né? Que é algo muito simples que o Tederaldo ensinou pra gente, né? E que eu consegui ver de fato, né, o meu salário. Porque não tem uma sensação pior. Chegar no final do mês e falar assim, eu trabalhei de graça. Fiz serviço voluntário. Eu pensava assim, falava pro meu marido, esse mês eu fiz serviço voluntário. Laís, e aí, assim, veja, interessante que você falou, porque às vezes a gente pega uma empresa grande, né? Que você que está me ouvindo aqui, grande que eu digo dentro do que a gente chama grande. Então, um empresário que fatura 5 milhões, é um empresário maior já. Aí você diz assim, não, mas eu que faturo 5 milhões, está tudo separado, pessoa física e jurídica. Não está. Acabamos de receber um empresário novo que entrou para fazer conosco a mentoria guiada. Eu tive a primeira sessão com ele esta semana e ele me disse,
Não sei separar a conta da pessoa física e jurídica. E ele fatura perto de 5 milhões. Ou seja, está tudo misturado na maioria das empresas. Federaldo, fala para nós, essa alavanca financeira, ela vai ajudar no desempenho das outras áreas? Como ela influencia e se ela está interligada com as outras alavancas? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos pensar juntos aqui, eu, você e quem está me ouvindo. Primeiro, se a alavanca financeira, um dos benefícios dela, como ele respondi na pergunta anterior, é fazer com que o dinheiro no caixa aumente. O primeiro benefício que a empresa tem como um todo é o seguinte: as empresárias que precisam de dinheiro, marketing, vendas, produção, atendimento a cliente, todas essas áreas precisam de verba, de dinheiro para poder operar. Se a área financeira faz com que o dinheiro se multiplique. Veja que esse termo é interessante, porque o dinheiro ele se multiplica. O que era 10 vira 11. Mas só vira 11 se eu não mexer nos 10. Não é a caderneta de poupança que os nossos pais ensinaram para gente? Você bota 10, para você ter 11, tem que deixar os 10 e botar mais 1.000. É a mesma coisa numa empresa, é igual. Então, se o financeiro multiplica o dinheiro, o que é que vai acontecer? Ele vai beneficiar todas as outras áreas da empresa que vão, agora, o contrário, né? Que vão devolver para ele o quê? Mais dinheiro. Vão devolver mais dinheiro da seguinte forma: ou porque vão vender melhor, vão vender com mais lucro, ou porque elas vão ser mais produtivas e vão gastar menos. Então, elas devolvem esse benefício para a área financeira, ou em mais dinheiro, dinheiro vivo, ou em menos gasto, porque a empresa ficou melhor, e isso só melhora o financeiro. Você está entendendo que uma linha, como é que a gente diz? Uma via de mão dupla, né? Um ajuda o outro, e por isso que a empresa, por isso que o dinheiro se multiplica cada vez mais. Por outro lado, o cuidado que a gente tem que ter é que, na maioria das empresas, Laís, a área financeira tende a ser um saco de pancada. Sabe o que é saco de pancada? Ó, estou apertado, vai no financeiro e tira dinheiro. Ah, estou apertado, toma um empréstimo, bota dinheiro na conta. Ah, estou apertado, vai agora no agiota, porque o banco não me empresta mais, meu nome já está negativado. E você vai o quê? Vai esgotando o financeiro. Então ele vira um saco de pancada de toda a ineficiência que as outras áreas têm, sabe? Então é esse cuidado que a gente precisa construir no financeiro. E o que vai acontecer com esse empresário se ele descuidar dessa alavanca? Então, acontece o pior, né? Porque a tendência de uma empresa, na medida em que ela não consegue ter lucro financeiro, lucro de verdade. Vamos imaginar que uma empresa ela vende bem, mas ela não consegue ter lucro. O resultado dela não ter lucro efetivo, lucro constante, que não pode ser lucro de vez em quando, porque o lucro de um mês desaparece com o prejuízo do mês seguinte. Enquanto ela não tem lucro constante, quando ela não tem dinheiro suficiente para o caixa. E quando ela não tem dinheiro no caixa e ela precisa continuar a operar a empresa, o que é que ela tem que fazer? O que é que ela faz? Ela vai num banco e se endivida, seja através de um cheque especial, seja através de um parcelado, seja através, se não for de um banco, de um agiota, de um parente. Então ela vai criando um endividamento que pode fazer com que o empresário perca controle da situação. Chega um momento, Laís, que o endividamento pode ser tão grande que enforca, esgota, né? Afoga, né? Sei lá qual é o termo melhor aqui, o empresário, porque ele não consegue mais tocar o negócio. Então a consequência é fechar a empresa mesmo, ou fazer com que ela vire um pesadelo na sua vida como empresário, sabe? Aquela empresa que você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Como é que você, Laís, sabe como é que vai ser a sua empresa no dia de amanhã? O que você tem que fazer para saber isso? Você tem que olhar seu fluxo de caixa, né? Se você tem perspectiva de entrar dinheiro novo lá na frente, além de olhar o caixa atual. Se você não vê perspectiva, você está vendo futuro para o seu negócio. Então, financeiro, a consequência é essa, você vai acabar fechando o negócio. O financeiro, ele envolve várias frentes. Tenho contas a pagar, contas a receber, lucro, lucratividade, compras, caixa. Por onde começar para implementar essa alavanca? Quais devem ser as prioridades? A gente tem que começar pelo aquilo que é mais básico. O que é mais básico de tudo quando se fala do financeiro? De tudo que é registro da entrada e saída de dinheiro com um índice de erro quase zero. Ou seja, eu preciso garantir
que todo o dinheiro que entra e sai da minha empresa está registrado. Ah, mas a minha empresa é tudo automatizado, a pessoa paga lá no caixa, ele já registra tudo. Que legal. Mas e o dinheiro que não está registrado? O dinheiro que eventualmente você gasta ali no dia a dia para fazer uma viagem, para fazer um lanche na esquina, desde coisas maiores até coisas menores, para comprar uma máquina que não vai passar pela caixa registradora, é outra conta que você tem que fazer. Tudo isso para ser registrado. Isso porque isso dá rigor à empresa, garante que a empresa tem disciplina, do ponto de vista financeiro, e também mostra para todo mundo que você tem controle, que ali não é um lugar que todo mundo faz o que quer. Laís, veja, de novo falando no básico, né? Quantas pessoas, eu vou depois querer que você responda isso, quantas pessoas você conhece na sua vida que às vezes ganham mais do que você? Tem uma empresa maior, ou na pessoa física ganham mais. Eu conheci executivos na minha vida que ganhavam muito mais do que eu. E quando eu perguntava onde é que eles moravam, o que é que eles tinham, eu olhava para mim e dizia assim, eu falava para mim, né? Como é que pode essa pessoa morar, sabe, numa casa como essa, que eu visitei, eu fui convidado, às vezes, para um churrasco, tal, quando ele ganha muito mais do que eu. Então, o que é isso? São as coisas mais básicas que a gente tem que fazer da vida, que é poupar e que é saber o quanto você ganha. Tem gente que você pergunta quanto a pessoa ganha, você sabe o que ela responde? Adivinha? Não sei. Porque tem mais de uma fonte, às vezes tem uma aposentada, não sabe quanto é que ela ganha, ela não sabe quanto é que ela ganha. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, e ela que não me ouça. Minha irmã é médica. Então, tem aposentadoria, tem um consultório que ela dá, tem um outro hospital que ela trabalha, quem controla as finanças dela, que é a filha, porque ela não sabe quanto é que ela ganha. Então, quando a gente começa pelo mais básico, separação da conta da pessoa física e jurídica, cálculo da lucratividade da empresa, cálculo do endividamento, se a empresa tiver, para eventualmente fazer alguma renegociação, entendeu? Do mais básico até os pontos mais lá na frente, que são formar uma reserva de caixa, melhorar a lucratividade do negócio, e por aí vai. E para fazer tudo isso que você acabou de nos falar, aí, tem um passo a passo para estabelecer essa alavanca financeira na empresa? Sem dúvida, o método de gestão 365 tem exatamente isso. Ele tem um passo a passo, passo um, passo 2, passo 3, passo 4, para estabelecer ali o controle financeiro, a gestão financeira. E o passo um, né, repetindo um pouco do que eu falei, é o registro. Passo 2, separação da conta física e jurídica. Eventualmente o empresário já tem isso. Quando a gente faz ali uma intervenção na empresa dele, aquele passo já está resolvido. Só que eu olho, né? E me fala, separou, aí eu quero olhar lá as contas dele, a gente audita as contas dele, audita nesse sentido, para saber se está tudo separado ou não. Então tem realmente um passo a passo para a coisa para acontecer. E essa ordem não pode ser alterada. Isso é importante. Ou seja, ah, não, mas eu preciso calcular primeiro a lucratividade da empresa, doutor Aderaldo. Você não falou que eu estou dirigindo um carro no escuro? Sim, você precisa. Mas se o registro estiver errado, se você não tiver registrando a entrada e saída, cálculo da lucratividade vai estar errado. Se as contas da pessoa física e jurídica estiverem misturadas, não vai calcular. Você não vai saber se a empresa consegue andar com as próprias pernas. Tá lógico que eu estou falando, né? Então, tem que seguir o passo a passo. Você tem algum exemplo de aluno que estava passando por um problema financeiro muito grande e depois de aplicar o método, ele conseguiu solucionar? Algo te chamou a atenção? Tem algum aluno em especial? Veja só, a maioria dos empresários que entram aqui, independente do tamanho, eles querem resolver, assim, entre outros problemas, né? Por exemplo, vender mais, fazer marketing. Eles querem resolver dois problemas centrais, que são falta de caixa, porque me pergunta quem é que está com caixa no mercado hoje em dia. É quase ninguém, né? Só empresas maiores e olhe lá, a gente precisa olhar esses números adequadamente. Então, o empresário entra aqui com esse problema para querer resolver. Segundo que ele entra, é um problema de baixa lucratividade. Ele se queixa que não está gerando lucro suficiente. Bom, a gente está falando de quê? De dois problemas financeiros. Então, a maioria dos empresários, quando entram, eles entram por conta de um problema financeiro que ele quer resolver, né? Muitas vezes, a gente resolve isso, aliás, em grande parte das vezes a gente resolve isso melhorando o processo de vendas, tornando a venda mais lucrativa.
Mas, voltando para a sua pergunta, e aí a gente tem inúmeros casos de empresários que eu olho, o caixa dele está negativo. Negativo. E está negativo não é hoje. Ele está negativo, vem negativo há 3 anos atrás. Não quebrou ainda porque tem algumas empresas que têm mais resiliência. Ele não está negativo o tempo todo. Ele tem dinheiro hoje, mas amanhã está negativo de novo, entendeu, Laís? A dívida só cresce. Às vezes não cresce numa velocidade muito grande, mas só cresce. Então, são casos reais, né, de empresários que, quando a gente aplica o método, e o método, a gente já falou um pouco sobre isso, né, ele, ele começa realmente a gerar resultados muito rapidamente, entendeu? De novo, quando a gente aplica o método, olhando para essa questão financeira, a gente precisa aplicar o método em outras partes da empresa, não só ali, especificamente. Mas ali, nós precisamos primeiro conscientizar o empresário que ele tem que priorizar aquela área. Você falou bem, nós falamos sobre isso, né? Uma coisa chata. O que que você que está me ouvindo aqui, empresário, você gosta de fazer? Você gosta que o dinheiro entre na empresa, né? Quem que não gosta de vender? Gosta que o dinheiro entre. A parte financeira é mais chata mesmo, mais burocrática, né? Mas primeiro é conscientizar ele que ele precisa fazer isso. Segundo, é começar a implantar os controles e aí a vida dele começa a mudar. A gente tem um caso do Evaldo, estou falando o nome dele aqui, que está lá no canal do YouTube, onde ele hoje, 2 anos depois de estar no método, né, aproximadamente, ele hoje já tem uma empresa que dificilmente ela não dá lucro todos os meses. Aliás, eu não vi mais nenhuma planilha dele que não dá lucro. Então, imagine que coisa bacana isso, né? Quer dizer, ele criou uma empresa depois do método que tem a garantia que ela dá lucro todo mês. É uma coisa fantástica isso, entendeu? Simplesmente porque ele mudou a vida dele completamente depois que deu mais prioridade ao financeiro. Bom, eu consegui mudar a minha vida em 3 meses. Com a aplicação do método, vendendo de uma forma lucrativa, né? O Tederaldo, quando ele falou a primeira vez para mim que lucro tem que ser feito todo dia, todo mês, eu achei isso de cara. Falei, como? Como pode? Isso não existe. Mas eu vivenciei. Em 3 meses eu saí de cheque especial. E aí não é só você sair do cheque especial, é você parar de pagar os juros do cheque especial, né? Que eu pagava, em média, o valor do meu aluguel, do meu estabelecimento, só de juros. Na época era R$ 800. Então eu olhava o aluguel de custo R$ 800, juros do cheque especial mais IOF, mais R$ 800. Então, só de deixar de entrar no cheque especial, conseguir eliminar isso, eu tive uma economia de R$ 800 no mês, que para mim, naquele momento, isso significou muito. Então, é ter tranquilidade financeira. Quando o Tederaldo fala tudo isso, é como se ele estivesse falando comigo novamente, né? A Laís de há um ano e meio atrás. E você, empresário que está vivendo nessa situação, fica muito atento a essas dicas, né? Reveja de novo esse conteúdo, porque ele é muito valioso para você ter a sua tranquilidade na vida. Porque dívida, ela faz você perder o sono. Eu perdi muito sono por causa de dívida, e pode ser o seu caso agora. Federaldo, qual o momento mais crítico para tratar essa alavanca da empresa? Em que situação não podemos mais adiar essa questão? Essa é uma pergunta fácil de resolver, porque é assim, sendo bem direto, quando uma empresa está começando, ela abriu as portas agora, a prioridade não é o financeiro. E veja que é estranho, porque a gente está falando disso agora, né? A prioridade é você botar dinheiro para dentro de casa, ver se o produto que você imaginou realmente é vendável, ver se o mercado que você pensou é um mercado bom. Então você tem que fazer toda uma movimentação de botar dinheiro para dentro de casa, vender. Essa é a sua prioridade. Não é esqueça o financeiro, mas essa não é a prioridade maior. Não adianta você deixar o financeiro lindo e o produto que você vendeu, que você pensou, não vende para ninguém. E pode acontecer. Você errou na sua ideia. Mas num segundo momento, quase que imediato, quando você sacou que a coisa vai vender, mesmo que não tenha explodido ainda, às vezes você já tem que estruturar o seu financeiro. Entendeu? Aí o empresário está me ouvindo, não, mas eu tenho minha empresa já tem 10 anos.
eu estou desestruturado. Então, respondendo de novo a sua pergunta, Laís, então é ontem, é agora que você tem que começar a estruturar financeiro. Porque é a sua saída para resolver o problema de crescimento da sua empresa. Não sei se eu respondi isso, ficou confuso. Não respondeu sim, deu para entender muito bem. É agora, este momento. E qual é a relação dessa alavanca com a vida pessoal do empresário? Então, é uma pergunta tão interessante essa que você deve imaginar, porque é assim, o comportamento do empresário na vida pessoal, ele tem uma tendência a transferir isso para dentro da empresa. Então, quando você na vida pessoal, se você que tem uma empresa na vida pessoal, você é uma pessoa um tanto que descontrolada nas suas finanças. Tem gente que tem compulsão por comprar, por gastar dinheiro, mesmo que não tenha nada, né? Não tem assim? Tem gente que é assim, né? Aquela pergunta que eu lhe fiz, tem gente que ganha mais que eu e você e vive pior. Se você tem essa desorganização financeira, tem uma tendência muito grande que você leve isso para sua empresa. Então, você precisa se reeducar nos dois lados. Você precisa se reeducar, e aí eu vou voltar. E se sua empresa está muito desestruturada financeira, você vai ter uma tendência também de desestruturar a sua vida na pessoa física, porque você depende da sua empresa para sobreviver. Então, é um processo de reeducação do dono para entender que dinheiro é uma coisa que tem que ser valorizada. Cada dinheiro que a gente ganha quando vende, dá um trabalho danado, né? Laís? Vender, ganhar dinheiro, ter lucro. Então, é um trabalho enorme. Assim como na empresa. Quando a gente equilibra essas duas coisas, de novo estou falando do comportamento do empresário, a vida dos dois muda, né? Porque a vida da empresa começa a ter dinheiro. Quando ela começa a ter dinheiro, você passa a dar o conforto financeiro para sua família que ela precisa. Você tem um impacto direto na sua vida pessoal, entendeu? Muda a sua vida pessoal completamente. Seu filho, você consegue botar numa escola melhor, consegue fazer uma viagem de final de semana, né? Você me contou que acabou de passar viajando agora, depois você conta pra gente essa. Conta agora, vira o podcast. Como é que foi essa viagem? Com seu marido, foram pra praia, né? Ora, há 2 anos atrás, talvez você nem passasse pela cabeça fazer uma coisa como essa. Então, o dinheiro proporciona para a gente que a empresa, quando está estruturada financeira, vai nos dar na pessoa física coisas que vão nos tornar melhor como pessoas, melhores como pessoa, né? E que vão nos tornar um empresário melhor. Como é que foi a viagem, Laís? Conta aí pra gente. Ah, foi excelente. Essa tranquilidade que você está falando, ela não tem preço. Então, você viajar, né? Eu tive essa oportunidade, fui com a minha família, com os meus pais e meu esposo, e tranquila, tranquila que minha empresa ela estava bem. Eu fiz questão de adiantar todos os meus pagamentos do mês inteiro antes de viajar, para não ficar com essa preocupação de fazer, né, esse pagamento enquanto estava viajando. Eu adiantei todos os pagamentos. O locador do prédio que eu alugo, ele achou, ficou espantado, ele achou um máximo. Ele falou: Mas você vai pagar agora o aluguel? Mas são 15 dias antes do. Falei: Não, só quero viajar tranquila, quero ficar tranquila. Então, você ter essa tranquilidade, né, de adiantar as suas contas, de fazer uma viagem tranquila, não tem preço. Isso é incrível, porque quando você está devendo, como eu já estive nessa situação, se você vai comprar um lanche no final de semana, você não consegue comer aquele lanche em paz. Você vai pensar, puxa vida, são. Eu fazia essa conta, né? Um lanche, às vezes você quer pedir uma porção de batata frita, aí você fala, não, porque já vai ficar mais R$ 70, mas eu já tomo cheque especial, vai sair cheque especial. Quanto que isso vai me custar? Quanto de juros a mais? Essa batata vai sair por quanto? E você não tem aquela paz, né? A tranquilidade de estar bem, né? Financeiramente, bem com a empresa, bem com o seu cônjuge, né? Com a sua família. Parabéns para você que chegou até aqui. Curta, deixa seu like, se inscreva no canal para você receber as notificações de conteúdos como esse. E comente aqui, como está o seu financeiro? Você já alcançou a tranquilidade? Fique ligado que a próxima alavanca é imperdível. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Tederaldo.